Que a paz do Senhor esteja com você hoje. É um prazer imenso estarmos juntos para mais um momento de reflexão e aprendizado na Palavra de Deus. Hoje, vamos meditar sobre um tema profundo e transformador. Jesus destruiu a lista. Você já parou para pensar no que a cruz realmente fez por nós? O versículo que vamos explorar está em Gálatas, capítulo 6, versículo 14, onde o apóstolo Paulo nos diz: "Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo." Essas palavras nos levam a refletir sobre o que de fato aconteceu naquele momento de sofrimento e sacrifício. O que foi destruído na cruz? O que Jesus realizou ali por nós? A passagem de Gálatas nos fala de um ato de glória, mas que paradoxalmente aconteceu através do sofrimento. A cruz, símbolo de dor e humilhação, se tornou o lugar de nossa redenção. No momento em que Jesus se entregou, ele não estava apenas aceitando os golpes e os cravos, mas também levando sobre si algo muito mais profundo, algo invisível aos olhos da multidão, mas muito real. Ele estava destruindo a nossa lista de pecados. A Bíblia nos diz em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Jesus apagou as acusações confirmadas que havia contra vocês, tomando essa lista de pecados. Ele a destruiu, pregando-a na cruz de Cristo. Isso significa que no momento em que Jesus foi pregado naquela cruz, ele não apenas foi fisicamente transpassado, mas ele também tomou para si todos os nossos erros, falhas, pecados e culpabilidades. A nossa lista, a nossa dívida com Deus, foi destruída ali naqueles momentos de agonia. Podemos imaginar as mãos de Jesus, aquelas mesmas mãos que curaram, que tocaram os doentes, que abençoaram as crianças e acalmaram os ventos, agora pregadas na cruz. O que aqueles homens e mulheres viam era o sofrimento físico, mas o que estava acontecendo ali era muito mais profundo. O sofrimento de Jesus tinha um propósito eterno. Ele estava carregando a nossa culpa, a nossa dívida, a nossa vergonha. O preço do pecado, que era a morte, foi pago por ele. É interessante pensar que a multidão, ao olhar para a cruz, acreditava que os cravos estavam apenas fixando Jesus à madeira. Eles estavam apenas meio certos. Eles não podiam ver o que realmente estava acontecendo. Mas Jesus viu. O céu viu. E hoje nós, através das Escrituras, também podemos ver. A nossa lista de pecados, nossa culpa diante de Deus, foi totalmente destruída pela cruz de Cristo. Isso é algo que devemos compreender profundamente. Em nossa vida diária, muitas vezes nos sentimos aprisionados pelos nossos erros. Há momentos em que a culpa parece nos consumir, e o peso de nossas falhas nos faz acreditar que não há mais esperança. Mas a boa notícia é que, quando olhamos para a cruz, vemos que Jesus já pagou o preço. Ele destruiu a lista de acusações contra nós. A nossa dívida foi quitada, e não precisamos mais carregar o peso da condenação. Imagine uma longa lista. Uma lista de todos os erros que você já cometeu. Não apenas os grandes pecados, mas também as pequenas falhas que nos afastam de Deus. Agora, imagine essa lista sendo rasgada e destruída. Esse é o poder da cruz. Jesus fez isso por você e por mim. Ele não apenas morreu por nossos pecados, mas ele os apagou completamente, garantindo que nada mais nos separasse de Deus. Essa compreensão nos leva a um lugar de gratidão. O que devemos fazer diante de um presente tão precioso? Receber com alegria, reconhecer o que ele fez por nós e viver em gratidão. O preço já foi pago. A lista foi destruída. Agora, podemos viver para Deus, não mais sobrecarregados pelo peso de nossos erros, mas livres para caminhar em sua graça e amor. Eu convido você a refletir. Como você tem vivido com a verdade da cruz? Você tem reconhecido que a lista de suas falhas foi apagada? O sacrifício de Jesus não foi apenas para um momento distante no passado, mas é uma realidade presente, que traz liberdade a cada um de nós que crê. Permaneça em paz e reflexão, sabendo que a obra de Jesus foi perfeita e completa. Ele destruiu a lista, e agora, com ele, você é mais que vencedor.
que sua vida reflita essa verdade e que a graça de Deus transborde em cada ato seu. Agora, se você sente o peso da culpa, se você tem lutado para aceitar esse presente da salvação, convido você a continuar neste momento de reflexão. Vamos juntos orar para que essa verdade do perdão e da graça seja uma realidade em nossa vida. Hoje, refletimos sobre o que aconteceu na cruz, onde a nossa dívida foi completamente destruída. Ao olhar para o sacrifício de Jesus, podemos perceber que ele não apenas sofreu fisicamente, mas levou sobre si a nossa culpa e nossos pecados. Através do seu sacrifício, fomos libertos da condenação e restaurados à comunhão com Deus. A cruz, que parecia ser um símbolo de derrota, se tornou a maior demonstração de vitória. Lemos em Gálatas capítulo 6, versículo 14. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao refletirmos sobre esse versículo, somos lembrados de que a verdadeira glória está na cruz, no sacrifício de Jesus, que apagou nossa lista de erros. E essa realidade nos chama para uma vida de gratidão, onde a liberdade adquirida por Cristo deve transformar a forma como vivemos. Recentemente, ouvi uma história de um amigo que, após anos de luta contra a culpa e o arrependimento, finalmente entendeu o que significava a obra de Jesus na cruz. Ele sempre sentiu que não era digno de perdão, que seus erros o definiam, mas, ao meditar sobre a cruz, compreendeu que Jesus já havia apagado a sua lista de pecados. Ele não precisava mais carregar aquele peso. Essa revelação trouxe uma transformação profunda em sua vida, e ele começou a viver de forma mais leve, com mais paz, sabendo que a graça de Deus o libertava. Essa mesma liberdade está disponível para você. Talvez você também esteja lutando com a culpa do passado, sentindo que seus erros definem quem você é. Mas eu quero encorajá-lo a olhar para a cruz. Jesus destruiu a lista de acusação contra você. Hoje, você pode viver livre, perdoado e restaurado. Como podemos aplicar isso à nossa vida cotidiana? Pergunte a si mesmo: você tem vivido como alguém livre ou ainda está se prendendo à culpa e aos erros do passado? Lembre-se de que a cruz não apenas removeu seus pecados, mas também lhe deu o poder para viver uma vida nova em Cristo. Agora eu convido você a orar comigo, entregando diante de Deus qualquer sentimento de culpa ou condenação que ainda possa estar em seu coração. O Senhor, eu te agradeço pela tua cruz, onde minha dívida foi completamente paga. Eu reconheço que através de teu sacrifício sou perdoado e liberto. Ajuda-me a viver livre da culpa e da condenação, a experimentar a verdadeira paz que vem do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Lembre-se, a obra de Cristo na cruz é a nossa maior vitória. E por isso, podemos viver com esperança e confiança em todas as circunstâncias. Agora, vá em paz, sabendo que sua lista foi apagada. Que o Senhor abençoe e guarde você e sua família. Se essa mensagem tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe essa palavra de esperança com outras pessoas. Que Deus continue a abençoar sua vida abundantemente.